Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para filosofar com você a respeito das ideias e dos pensamentos dos filósofos, isso mesmo. Desde os nossos primeiros encontros virtuais, nós estamos estudando uma característica, uma preocupação também dos filósofos, que é a de viver e preservar. Isso mesmo, a natureza e a vida são temas que despertaram muito interesse por parte dos filósofos, que, como eu disse para vocês em outras aulas, são pessoas muito curiosas e estão sempre tentando entender o mundo à nossa volta e também a nós mesmos. E para isso eles precisam fazer muitas perguntas, muitas observações e pensarem e repensarem sobre tudo aquilo que eles aprenderam. A natureza, por exemplo, é formada por elementos, né? Por tudo aquilo que constitui o nosso planeta e que não foi produzido pelos seres humanos, né? Então, na natureza nós temos elementos que são produzidos pela natureza sem a intervenção dos seres humanos. Por outro lado, o mundo em que nós vivemos é formado por elementos naturais, foram feitos pela natureza sem a intervenção do homem, e também por elementos artificiais, que foram criados por nós mesmos. Na aula passada eu indiquei para você o QR Code lá da página 12 do seu material didático, em que tinha a cena de um filme muito bacana que conta um pouco sobre essa diferença entre o natural e o artificial. O filme O Wall-E, a história do robozinho Wall-E, isso mesmo. Lá nessa mesma página 12, você tinha ali uma atividade chamada Lápis na Mão para poder entender um pouco melhor sobre essa relação entre o artificial e o natural. Falamos também um pouco sobre biodiversidade, né? A biodiversidade ela é formada por inúmeras espécies animais. Existem muitos animais no nosso planeta, muitos animais diferentes uns dos outros, mas muitos animais também semelhantes uns aos outros. Eu indiquei para você o QR Code sobre biodiversidade, que está na página seguinte, né? Lá na página 13 do seu material didático. E depois que nós tivemos ali, né, a fazer a leitura desse QR Code, você teve a oportunidade de descobrir algumas coisas, algumas diferenças entre as vidas dos seres humanos e a vida dos animais, né? Aquilo que os seres humanos fazem e aquilo que os animais fazem. Então, por exemplo, alguns animais caçam, outros voam, outros nadam, e os seres humanos fazem muitas outras coisas, né, diferentes das coisas que os animais fazem. Por exemplo, alguns seres humanos fazem esportes, outros fazem ciência, alguns inventam máquinas, constroem coisas e ensinam as pessoas, assim como o seu professor e a sua professora. Mas e o que mais os seres humanos podem fazer? Lembra essa atividade? Pois é, lá no material didático você tinha nesse QR Code, né, algumas possibilidades de coisas que os seres humanos podem fazer e você também poder pensar em outras, né, outras coisas que os seres humanos fazem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida humana. Nenhum ser humano pode, né, criar a própria vida ou evitar que um dia ela termine. A nossa vida vai terminar um dia, né? No entanto, as pessoas podem dar um sentido especial para suas vidas, diferentemente daquilo que acontece com os animais. Os animais, então, eles não podem dar um sentido para a vida deles, né? Nós, seres humanos, né, conseguimos aí, de certa forma, conduzir a nossa vida por meio das nossas escolhas realizadas nas mais diferentes situações do nosso dia a dia. Cada vez que alguma coisa acontece na nossa frente, nós precisamos fazer algumas escolhas. E essas escolhas é que vão construindo o sentido da nossa vida, né? Elas dizem respeito às atitudes de cada um consigo mesmo, com as outras pessoas, né, com a convivência com as outras pessoas, com os outros seres vivos, aquilo que nós fazemos também com os animais e aquilo que fazemos com o meio ambiente, que é tão necessário para a nossa sobrevivência e de toda a biodiversidade, conforme nós falamos na aula passada. Eu vou ler um texto para você chamado A Vida Humana, que está lá na página 17 do seu material didático. O texto diz o seguinte: é claro que o homem cresce, alimenta-se, bebe, respira, dorme, exatamente como os animais. Mas a sua vida é também falar, ouvir, ler, amar, admirar o pôr do sol, escrever poesias, chorar, dançar,
pintar e uma infinidade de outras coisas. Tudo isso faz com que a nossa vida seja humana. Esse é o primeiro texto, então, que você tem aí para refletir sobre as diferenças entre a vida dos seres humanos e a vida dos outros animais que fazem parte da biodiversidade. Eu vou ler um segundo texto para você, que está lá na página 18, e diz o seguinte: o homem dirige a própria vida. Esse é o título do texto. Diz o seguinte: é como se os animais nascessem em um imenso teatro, onde cada um representa um papel pré-determinado. Quando o ser humano nasce, no entanto, não há nenhum papel definido. Ele é que vai inventar a sua peça de teatro, vai inventar a sua própria vida, né? De acordo com esses dois textos, então, eu gostaria que você desenhasse, fizesse um desenho lá na página 18, tem um campo para você fazer um desenho, né? Desenhe a si mesmo, você vai desenhar você mesmo, e nessa ilustração, onde você vai encontrar ali o palco de um teatro. Então você tem as cortinas abertas, o palco, e eu gostaria que você desenhasse a si mesmo nessa peça de teatro, tá? E com base nesse desenho, escreva uma breve descrição do seu modo de vida, como você vive, né? Quais são as coisas que você gosta, as coisas que você faz, qual é o modo de vida que você tem. Então você vai representar, né, e vai pensar um pouco sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência, os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos, né? Então, lembre-se, depois que você terminar de fazer as atividades, mostre para alguém, converse com alguém com aquilo que você descobriu, aquilo que você desenhou, e eu tenho certeza que isso vai ajudar você a entender um pouco mais o pensamento dos filósofos. Ok? Então por hoje é isso, bons estudos e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.